Bom, pessoal, então a partir de agora estamos gravando. Boa noite a todos e todas. Vamos começar mais uma aula de filosofia, a última aula da semana. Então vamos lá. Bom, pessoal, na aula passada ficou um texto do Hegel para ler, né? Acredito que vocês devem ter lido. Não é um texto muito simples, né? Vocês perceberam, o Hegel é bastante complexo, mas é um texto bastante voltado para mas é um texto bastante voltado para a, a filosofia do direito especificamente, né? E principalmente o direito, certo? Nesse sentido, eu gostaria de perguntar para vocês, alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o texto? Ficou alguma dúvida? Né? Algo que vocês gostariam de apontar? Boa noite, Hilton. Algo que vocês gostariam de apontar sobre o texto? De repente, alguma pergunta a ser feita? Não? Alguma dúvida? Deixa eu abrir o texto aqui para vocês. Eu quero mostrar apenas uma dica, né? De repente pode interessar para vocês, que se refere à leitura, né, de textos como esses, por exemplo. Textos como o de Hegel. Vocês vão ter aí pela frente tantos outros textos parecidos, enfim, semelhantes nessa mesma linha, textos um pouco mais complexos, mais difíceis de entender. Então é importante que vocês tenham aí vamos dizer assim, alguma técnica no sentido de leitura, né? O Rafael lançou uma pergunta ali. Rafael, já leio a sua pergunta, tá, Rafa? Só um minutinho aqui para eu abrir o texto. Tá? Já entro na tua questão, tá, Rafa? Eu vou compartilhar a minha tela para vocês terem uma ideia do que exatamente eu estou falando quando a gente trata de, de textos como esse, tá? Então, a princípio, né? Um texto de Hegel, uma extração de um texto específico de Hegel, de filosofia do direito, certo? E, de maneira geral, eu já faço aqui no início do texto, né, duas frases sublinhadas, tá? A filosofia do direito em Hegel tem uma relação direta com a sua concepção de história e com sua crítica da modernidade. Então, aqui só para vocês terem uma noção por que eu estou sublinhando em duas cores. E a biblioteca virtual permite isso, né? Não sei se vocês conheciam esse recurso, mas ela permite uma série de recursos. Um deles, por exemplo, ler em voz alta, extrair citação, extrair, né, formas de referência. Tudo isso é possível fazer, né? Mudar o layout dela para melhorar a leitura, para ser mais responsivo ao equipamento que você está usando para ler. Então, tudo isso a biblioteca permite. Mas veja, eu assinalei aqui em amarelo aquilo que entendo como ideia principal e em verde aquilo que explica essa ideia, né? Então, aqui tem uma ideia e aqui a explicação dela. Na sequência, né, percebam, eu vou assinalando, né, apenas pedaços do texto, tá, da própria frase. Eu não assinalo, eu não sublinho uma frase toda, né, não marco uma frase toda, a não ser que seja uma frase curta e que ela não tenha algum complemento, né,
de geral, eu vou retirando as linguiças da frase, né? Um exemplo aqui para vocês, né? O conceito de direito, portanto, ocorre segundo o seu desenvolver, fora da ciência do direito. Sua dedução é aqui pressuposta, e ele deve ser aceito como algo dado. O que eu sublinho dessa frase toda? O conceito de direito ocorre fora da ciência do direito. Tá? No máximo, assinalaria ainda, né, que ela é pressuposta. Ponto. Ok? Então, você vai, né, extraindo aqui elementos. Daí, novamente, né, a questão das cores, enfim, tá? Só para vocês terem uma noção. Agora, boa noite, Stephanie, boa noite, Charles. Eu vou ler a pergunta do Rafael, então. Enquanto exame de pressupostos e condições de possibilidade, e visando a legitimação de certos tipos de pretensão e conhecimento, tem uma lacuna na medida em que não leva em consideração o processo de formação da consciência em sua interação com o real, seja com o mundo natural, seja com a sociedade. Ah, tá. Só para lembrar, né, Rafael? Ele vai contra. Ele vai contra, mas veja, não é totalmente contra, né? Por quê? Que eu quero só lembrar aqui um ponto. O Hegel, ele é um defensor, de certa forma, dos avanços que Kant produziu na sua filosofia. Então ele critica, mas ele critica assim, elogiando sempre, sabe aquela crítica, aquela coisa assim, fina, né? Educada. O Hegel é assim com Kant, né? Qual é a grande crítica que ele faz nessa questão? Né? Isso, bate a sopra, perfeito, Rafael. Qual é a crítica que ele faz, principalmente em relação à ciência do direito como decorrente de uma filosofia? Tá? Primeiro ponto que a gente tem que ter em consideração. Enquanto que as ciências, né, duras, as ciências da natureza, elas têm um objeto claro, dado por elas mesmas, no caso do direito, o objeto é dado de forma pressuposta, né? Ele é pressuposto. Ele é pressuposto por quem? Pela própria filosofia. Quanto à razão, o que acontece? A razão em si, ela não dá conta do todo. Tá? E aí ele vai demonstrar que o direito, de certa forma, ele precisa dessa noção de consciência. Ele não dá conta do uso somente da razão, porque senão a gente entra só no normativismo lógico, né? Que é um grande ponto, enfim, que vai dar origem ao positivismo e por aí vai. Mas se a gente ficar preso só ao normativismo lógico, eu esqueço que o direito é algo do cotidiano, né? É algo do agora, do hoje, do dia a dia. E aqui é que está o grande ponto, né? Enquanto uma ciência do agora, da história, né? E aí Hegel traz muito essa questão, né? A história é sempre um elemento maior que a razão para Kant, né? Porque a história ela contempla contextos que vão para além do cotidiano, enfim, é o espírito da história, né, que ele traz. Que ele é construído de maneira dialética e que ele está, vamos dizer assim, fora do subjetivo, mas de maneira que os sujeitos se inserem na história a partir das suas próprias realidades, a partir dos seus próprios contextos. Então, daí a importância da gente entender que o direito é uma ciência em contato com a história e que o objeto, né, dado, ele é pressuposto dentro da própria filosofia, pressupõe isso dentro da ciência do direito. Tá? Então, de certa maneira, o que ele quer dizer com esse texto, né, com esse excerto? Na verdade, com o texto como um todo. Que quando você vai buscar, né, o direito, ele nunca é o direito pelo direito. Tem sempre um pressuposto anterior que é o ser humano. E o conceito de humano não é dado pelo direito, ele é dado pela filosofia.
certo? Por quê? Porque o humano não é um conceito empírico. Ele envolve uma questão de consciência e ele envolve uma construção histórica. Esse é o grande elemento. E é por isso que vocês têm essa cadeira, né, que eu considero pouca, mas vocês têm essa cadeira de filosofia no curso de Direito. Né? Então, a filosofia não está aqui apenas para recapitular a filosofia do ensino médio, ou, enfim, para encher linguiça, para justificar a mensalidade, não é para isso que está. É para que vocês entendam, por exemplo, um elemento fundamental como esse, de que o direito não pode virar apenas normativismo lógico, ou seja, ele não pode estar fundamentado única e exclusivamente na lei dada pelo legislador. Ele precisa desse caráter reflexivo que é dado pela filosofia quando você compreende a necessidade do contexto histórico, da reflexão sobre o agora, da reflexão sobre o passado, da reflexão sobre o que é humano, porque são essas questões que vão justificar e vão dar fundamento para o direito. Tá bom? Respondi, Rafa, a tua pergunta? Perfeito, ok. Legal. Boa noite, Emily, chegando agora, ok. Então vamos continuar. Mais alguma dúvida sobre esse texto, gente? Ok? Beleza, podemos ir adiante então, né? Deixa eu voltar aqui. Nós vamos ter aqui alguns elementos, tá? Que fazem parte, enfim, do grande contexto da história da filosofia. Ok, deixa eu só. A Marai que tá aqui na sala? Não. Oi, Maraki. Tá justificado se eu tiver com dificuldade de assistir a aula, tá? Ok? Estou respondendo lá a tua pergunta no chat. Tá bom? Dando continuidade, então, mas se conseguir assistir, fica por aí, tá bom? Senão vai estar gravado no YouTube lá. Pessoal, eu estou, a propósito, né? Eu estava esquecendo de comentar com vocês aqui. Eu estou postando as aulas no YouTube e estou compartilhando lá no AVA, tá? Lá no ambiente virtual. Dessa forma, quem não puder assistir no dia, quem tiver com dificuldade, o ideal é que vocês assistam de forma síncrona, né? Assistir gravado depois é mais complicado, é mais chato, né? Então, se vocês puderem, se vocês quiserem assistir depois, né? Tá lá disponível no ambiente virtual. E lá no ambiente virtual tem um conteúdo restante lá, né? Se você observar lá como é que é o nome? No cronograma ali das aulas, né? Naquele itinerário que você vai percorrer lá no final tem assim, conteúdo restante, aula extra iluminismo, tá? Fica por conta de vocês acessarem aquela aula e assistirem alguns conteúdos. Lá vai ter Kant novamente, para quem não viu, então quem quiser aprofundar um pouquinho, enfim, lá, na verdade lá está mais resumido Kant. Mas vai ter Montesquieu, vai ter Voltaire e vai ter Rousseau, tá? Que a gente não viu aqui, porque os contratualistas vocês veem lá em Teoria Geral do Estado. Então não há necessidade da gente repetir o conteúdo aqui. Mas, se você tiver interesse de ouvir a minha explicação sobre esse conteúdo, está lá, tá lá disponível no YouTube para vocês. Tá bom? Bom, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, nós temos aqui, então, a fenomenologia, né,
algo que é fundamental, que começa com Kant e vai se aprofundar em Hegel e vai reaparecer, né, com mais profundidade ainda nos filósofos posteriores, que é o que a gente vai ver um pouco agora. E a questão do existencialismo, ok? Então vamos lá. Primeira questão aqui que a gente precisa elencar quando a gente fala desses pensadores, né, é entender primeiro o que é basicamente a fenomenologia. Tá? A fenomenologia já começa lá com Kant, enfim, depois com Hegel, tem a ver com o dado que nós damos para um determinado objeto. Tá? Então, acho que todo mundo está enxergando o objeto que eu coloquei aqui à frente de vocês. Então, você tem aqui um dado objeto. Tá? Ora, esse objeto, ele é um ser em si, um nômeno, né? Como diria Kant. O ser em si não é possível de conhecer. Tá? O que eu posso conhecer desse objeto? O que ele é para mim, certo? O que ele é para mim. Veja, em que ponto Hegel critica Kant? É que nesse ser para mim, Kant esquece de apontar o papel da consciência. Tá? Porque o objeto do ser, ele está diretamente relacionado ou ligado ao sujeito, porque é o sujeito que significa o objeto. O objeto em si não tem qualquer significado, né? O objeto em si não tem qualquer característica em si, mas ele precisa de um sujeito que signifique ele. E esse sujeito não significa o objeto, ou seja, não dá significado ao objeto somente pela consciência, desculpa, pela razão. Ele precisa de algo mais, de algo maior que a própria razão. E é aí que se envolve a questão da consciência, é aí que se envolve a questão do afeto, dos sentidos, né? E, enfim, todos esses elementos que nós já vimos lá em Hegel e também em Kant, que estão diretamente conectados ao papel da consciência humana, ou seja, dessa capacidade humana, né, de se ampliar para além de si mesmo. Porque é isso que a consciência faz. Ela engloba o objeto. O objeto não é objeto de si, ele é objeto da consciência. Né? Então, é a própria consciência que o torna fenômeno. Então, a fenomenologia envolve em si a própria consciência. Bom, o que acontece? Né? O iluminismo trouxe uma série de elementos. O iluminismo marcou profundamente, né, o século das luzes. Só que no século XX, desculpa, no século XIX, né, na sequência do século das luzes, boa parte dos pensadores vão estar um tanto quanto apurrinhados com o resultado do iluminismo. Tá? No fundo, boa parte deles estavam desiludidos, né, com aquilo que o iluminismo trouxe. Por quê? Veja, o século XIX começa com o Império Napoleônico. Tá? Então, só por aí você já vê que o resultado era para ser igualdade, fraternidade e liberdade, né? Mas o resultado, na verdade, foi um Napoleão. Né? Que às vezes as pessoas dão uma certa fantasiada, né, na história de Napoleão, dão uma camuflada no que realmente foi, mas o Napoleão você agora superficial pra caramba, mas enfim, ele é o Hitler do século XIX, né? Ele não cometeu, talvez, o genocídio racista de Hitler, mas ele matou muita gente, né? Ele transformou a Europa em polvorosa. Porém, ao mesmo tempo, nós devemos a Napoleão o Código de Direito Civil, né?
E só relembrando, né, Hegel, ao perceber que Napoleão marchava sobre a Prússia, ele declarou, né, ó, lá vem a história a cavalo. Napoleão era para ele o grande filho do tempo, era o grande representante do Zeitgeist, do espírito da história daquele contexto, daquele momento ali. Então, Napoleão, de certa maneira, contribuiu muito, né, para criar o século XIX, né, para gerar o que seria a Europa do século XIX. Mas a principal contribuição de Napoleão foi criar os direitos civis, os direitos individuais, respeitando, de certa forma, os avanços da Revolução Francesa, mas dentro de um contexto da burguesia, né? de entender o que era, portanto, o papel, né, da burguesia naquele contexto ali, certo? Então, só para a gente entender. E aí o século XIX é meio que uma ressaca do iluminismo. E é nessa esteira que vem o romantismo. O que foi o romantismo? O romantismo não era filosofia. Tá? O romantismo não pode ser entendido como filosofia. Ele é um movimento artístico, literário, cultural, tá? Tudo isso. Mas o romantismo ele é marcado por uma visão de mundo que tentava fugir da realidade presente. A grande característica do romantismo é uma fuga do presente, uma falta de sentido para a existência. Né? O romantismo, caracteristicamente, ele é um movimento que questiona a existência humana, que não vê sentido para essa existência e que, de alguma maneira, entende que a única forma de aturar a realidade, a vida, é se embriagando de alguma maneira, né? Ou de bebida alcoólica ou da arte. Mas é, de alguma maneira, fugindo da realidade. Né? Vejam que o alcoolismo ganha uma força muito grande durante o período romântico e que era, né, o suicídio se torna algo muito comum no século XIX entre esses boêmios do, do romantismo, do movimento romântico. Né? Foi chamado, inclusive, de mal do século. Né? Isso, claro, dentro dessa realidade, desse contexto de fuga, de tentar escapar da realidade. Ok? Até aqui alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Não? Tá de boa? Estão conseguindo acompanhar? Tranquilo? Tudo certo? Maravilha, então. Bom, nesse sentido, a gente precisa entender o papel, de certa forma, desses autores românticos, né? Como a realidade, como o presente para eles não era satisfatório, né? era, era necessário fugir do presente, eles então sugerem buscar no passado os valores morais que faltam no presente, né? Esse saudosismo, né? Essa coisa de no meu tempo, né? Só que o meu tempo deles não era nem o tempo deles, era o tempo passado. Daí o termo romântico, né? Buscar em Roma os valores viris, morais, que justificavam a sociedade europeia. Era uma tentativa de resgate ao Império Romano e aos valores do Império Romano. Tá? Então, essa era a grande questão, por isso o nome romântico. O termo romântico não tem nada a ver
com dar flores para as mulheres, né? Ou abrir a porta do carro. Não é daí que vem o termo romântico. Mais tarde se usou o termo romântico para isso, tá? Então não é necessariamente música sertaneja, né? Ou algo nesse sentido. O romantismo, ele é marcado por esse resgate histórico de valores morais da Roma antiga. Só que esse resgate histórico não respeita qualquer historiografia. Ele é um resgate, imaginário. Tá? Imagina-se um passado do qual não existe mais, que não confere com a realidade. Não é um passado verdadeiro, não é um passado real. Tá? É um passado imaginário. E esse passado imaginário, ele vai ser então marcado por elementos ufanistas. Daí o surgimento do nacionalismo. Por que que o nacionalismo ele é filho do pensamento romântico, né? Por que que o nacionalismo está relacionado a isso? Porque o nacionalismo é uma das consequências do romantismo. Tá? E é importante que se entenda o que é o nacionalismo aqui. Não estou falando do respeito à tua pátria, do amor ao teu país, mas estamos falando dessa busca por elementos do passado que justifiquem um determinado presente. Né? O nacionalismo é, em si, sempre beligerante. Ele sempre quer justificar uma determinada guerra, um determinado conflito. E aí é que está o grande ponto, que é que está a grande questão. Tá? Então, o nacionalismo, ele quer dizer que a tua nação, país onde você vive, enfim, né? Ele é mais importante, veja bem, ele é mais importante do que os demais. Né? Ele quer justificar a, a exclusão, né? Ele quer gerar uma identidade. Aliás, esse problema da identidade é um problema ainda hoje no campo da antropologia. Tanto que tem um texto aí muito famoso do Clifford Geertz, cujo ele questiona justamente, né, quem precisa de identidade. Qual a necessidade de uma identidade? Né? Porque, em geral, a identidade sempre serviu a quê? A essa condição, a essa situação de exclusão, de você separar, de você segmentar, de você dizer que uma parte da sociedade não merece, né, não deve ser ouvida, não tem cidadania, ou coisa desse tipo, que a cidadania tem que ser restrita a um determinado grupo. E o nacionalismo que surge, né, do romantismo, ele visa isso, ele visa criar um passado, criar mesmo, né? Porque é uma memória de um passado que não existe. Para um passado que justificasse uma série de sentimentos e principalmente um passado que pudesse, de alguma maneira, garantir os anseios ideológicos de um determinado grupo que queria exercer a dominação. Tá? E aí se inventava. Né? O romantismo foi forte, né, em criar passados imaginários. Veja, por exemplo, o caso dos irmãos Grimm na Alemanha. Né? Como é que começam as fábulas dos irmãos Grimm? Né? Numa época em que os animais falavam. Que época foi essa? O animal nunca falou, pô. Mas, entende? As fábulas começam assim. O interessante dos Grimm, por exemplo, né? Por que está relacionado com o nacionalismo? Veja, os Grimm... vocês sabem a história dos irmãos Grimm? Vocês conhecem a história dos irmãos Grimm? Já ouviram falar? Os irmãos Grimm eram dois... isso. Mas aí o filme, claro, né, Rafa? O filme é filme, né? É muito legal, inclusive, o filme, né? Não estou dizendo que o filme é ruim, não. O filme é muito bacana. Mas a biografia dos Grimm é pesada. Eles eram dois picaretas, né? Eram dois contraventores. Eles eram
perseguidos pela polícia napoleônica. É que polícia também é uma coisa inventada por Napoleão, tá? Mas eles eram perseguidos pela polícia napoleônica, então eles fugiram, né? E eles iam de vila em vila, germânica, ali na região da Prússia, aquela região. E aí, nessas vilas, eles ouviam aquelas histórias, né, dos camponeses, enfim, e eles foram incrementando e, né, inventando em cima daquelas histórias, ampliando e tal. E aí surgiram as histórias que nós conhecemos. Agora é interessante ressaltar que na obra dos irmãos Grimm, a bruxa, a madrasta, o lobo, né, eles sempre têm sotaque francês. Olha a ironia aí, né? Eles sempre têm, ou são franceses, né? A bruxa é sempre de um reino muito distante, certo? Né? A madrasta, né, veio de um reino distante e sempre são franceses. Então você imagina, você desde criança ouvindo histórias em que os franceses são maus. Compreende? E aí, o que vai acontecer? 1860. Como é que a Alemanha vai se unificar? Da onde vem a unificação alemã? Da guerra da Prússia com a França, da Guerra Franco-Prussiana. Por que a Prússia consegue reunir povos, né, de diferentes regiões do norte da Europa? Povos estes que tinham dialetos próprios, né, eram de origem germânica, mas tinham dialetos próprios, tinham culturas próprias, tinham religiões diferentes, né? O norte mais protestante, o sul católico. Como é que a Prússia conseguiu reunir toda essa gente? Simples. Né? Quem é o alemão? Quem é Deutschland? Qual é a principal característica de um Deutschland? Odiar os franceses. Compreende? Né? O que nos une? Um inimigo comum. E assim surge a Alemanha, essa coisa né, que aqui no Brasil tem, de os alemães. Gente, os alemães não eram um único povo. Né? Os bávaros eram muito diferentes, né, dos prussos. Eram histórias diferentes, eram contextos diferentes. Eles se uniram porque tinham um inimigo comum, que era a França. E porque a França não os queria unidos. Compreende? Então, essa ideia de nação, ela é, obviamente, uma ideia fajuta, ela é uma ideia inventada, criada para gerar um contexto ideológico político, com uma intencionalidade política econômica. Então, tem um contexto, né, aí por trás, que não é o contexto da coisa em si. Né? Por quê? Só existe ser humano, basicamente isso. Essa separação que nós fazemos via estados e nações é uma invenção histórica de um contexto criado posteriormente. Ok? Vencido essa introdução ao romantismo, posso ir adiante? Tranquilo, gente? Então, maravilha. Ó, o filme vocês já assistiram ou não? Já assistiu, Rafael, o filme? O filme vai nessa linha, né? Mas o filme é engraçado, né? O filme é meio que uma comédia, assim. É muito bacana. Mas então, vamos começar então com um dos filósofos mais importantes. Ele não é romântico, mas ele está dentro desse período, né? De certa maneira, ele tem uma influência do romantismo. Por que eu digo que o romantismo não gerou filosofia? Porque o romantismo era antifilosófico, tá? Não é um preconceito meu com o romantismo, tá? Eu, inclusive, sou bastante romântico. O, a grande questão que está por trás aqui é que o romantismo ele era antirracional, né? Ele negava a razão.
Então, ele era em si antifilosófico, né? Você falar para um romântico que ele era um filósofo, ele ficava muito puto, né? Ele não gostava da filosofia, porque justamente eles queriam se separar, se desvencilhar daquela realidade do pensamento é, kantiano e hegeliano, né? Eles queriam é, se escapar, né, disso daí, tá bom? Então, então você tem aqui claramente uma grande questão. Mas esses filósofos desse período, eles acabam sendo, né, influenciados, vamos dizer assim, pelo romantismo. Eles acabam tendo algum contexto de romantismo na sua forma de produzir filosofia, na sua forma de pensar. Tá? Então, começando com Søren Ebbe Kierkegaard. Tá? Quem que é Kierkegaard? É um filósofo dinamarquês, né? E uma, uma das principais reflexões desse filósofo é tentar vencer o pensamento hegeliano, que ele considera um pensamento é, protestante desvirtuado. Né? Tanto Kant, quanto Hegel, quanto Kierkegaard são protestantes, são luteranos. Kant e Hegel, inclusive, eram, né, chegaram a percorrer, né, uma vida pastoral. Né? Kant ainda mais que Hegel. Né? Hegel não chegou a ser pastor, mas Hegel estudou no seminário de Tubinga, e aí depois na Universidade de Iena, e mais tarde foi reitor da Universidade de Berlim. Já o Kierkegaard, ele vai, né, buscar explicar o pensamento, o seu pensamento filosófico alinhado com o pietismo, que é uma corrente dentro do pensamento protestante. Né? E o pietismo, ele parte do pressuposto que somente a fé é capaz de explicar determinadas vivências e que a fé é uma experiência puramente subjetiva, né? De que não tem objetividade na fé. A fé não é um objeto. Né? A fé é uma experiência íntima do indivíduo com Deus. Dessa forma, Kierkegaard vai negar que a razão seja o principal elemento do ser humano, né? O que nos humaniza. E aí vem uma reflexão que é muito interessante, porque, de fato, o que é um algoritmo? O que é uma inteligência artificial? É uma razão, né? É o uso forte, exclusivo da razão. Né? A inteligência artificial não tem sentimentos, não tem vontade. Ela só tem cálculos, números. Ela é puramente racional. Nesse sentido, óbvio que Kierkegaard não vai falar de inteligência artificial, né? Eu estou emendando a reflexão dele. Mas nesse sentido, é possível pensar numa racionalidade não humana, tá? Ou, pior ainda, numa racionalidade desumana, numa racionalidade que desumaniza, que destrói a humanidade. E, para Kierkegaard, a humanidade ela é mais do que cálculos, ela é mais do que matemática, ela é mais do que razão. A humanidade inclui, né, assim como Hegel apontou, outras esferas, entre elas o afeto, o sentimento, né? Ele vai incluindo todas essas áreas, né, do ser humano que estão em contato conosco mesmo. Mas ele vai dizer que a fé para Kierkegaard é um elemento primordial, porque a fé permite que nós possamos nos reencontrar. A religião, ela vem do termo religar, né? Ligar novamente. Bom, Agostinho, lá no passado, disse que a religião nos permitia
nos religar a Deus, né? A religião, o papel da religião era nos religar a Deus. Kierkegaard está dizendo que a religião ela é capaz de nos religar a nós mesmos, né? Obviamente a Deus também, ele não é ateu, né? Mas ele defende que a religião é capaz de nos reconectar conosco mesmos, certo? A religião seria capaz de conseguir isso, né? De permitir que a gente consiga, através da nossa consciência, se encontrar com a nossa história, com quem nós realmente somos. Então, o papel da fé para Kierkegaard era esse, né? Fazer esse encontro consigo mesmo, esse encontro com a experiência. E Kierkegaard dizia que o ser humano ele passa por 3 estágios, não todos. Isso não é via de regra, né? Vai dizer Kierkegaard. Não é que todo mundo faz isso, tá? Mas necessariamente as pessoas têm a possibilidade de passarem por 3 estágios, certo? O primeiro estágio é o estágio estético. Tá? O segundo estágio é o estágio ético. E o terceiro estágio é o estágio da fé, é o estágio religioso. Tá? Só deixa eu pedir um golinho de água aqui, que minha garganta está seca. Continuando. Então, é a possibilidade, né, desses 3 estágios. Mas nem todo mundo, obviamente, consegue. Bom, o estágio estético, o que é esse estágio? Nesse todo mundo chega, né, que é o primeiro. É aquele estágio em que você quer experimentar tudo. Você tem uma ânsia, uma necessidade, uma sede muito grande de conhecer, de passar pela experiência, de fruir, né? Fruir. Então é o estágio onde você sente um prazer enorme, né? Quase uma felicidade. Não chega a ser a felicidade ainda, porque a felicidade é só no terceiro estágio. Mas você tem, né, um prazer enorme em ouvir uma música, você tem um prazer enorme em apreciar, né, uma poesia ou coisa desse tipo. Então, é o estágio onde você depende de prazeres. Nesse sentido, esse estágio ele se caracteriza por um aprendizado através de novas experiências. Então, é um estágio que você vai querer experimentar de tudo, né? Então, é nesse estágio aí que as pessoas descobrem algumas coisas boas da vida, né? Alguns prazeres bons da vida, e se arrependem depois de outros prazeres também. Mas é aquele momento em que você vai atrás, vai em busca de descobertas, né? Você está aberto a novas experiências, está aberto a conhecer o mundo e suas delícias, vamos dizer assim. Ok? Bom, para Kierkegaard, muitas pessoas não saem desse estágio. Tá? Muitos até morrem em função dessas experiências que fazem. Tá? Então, nem todo mundo consegue escapar do estágio estético. Agora, Kierkegaard vai dizer que chega um dado momento na vida que o ser humano busca assumir responsabilidades, né? Então, ele vai se centrar no trabalho, né? Ele vai focar, ele vai assumir responsabilidades na vida pessoal, ele vai constituir família, ele vai ter filhos, ele vai, enfim, focar a sua vida em questões que colocam sobre ele o fardo, o peso
da responsabilidade. Tá? Então, importantíssimo aqui, né? É esse momento de ouvir, né, o senso moral. É o estágio ético, onde ele coloca o dever acima dos outros elementos, dos outros valores. O dever passa a ser um elemento fundamental, certo? Então ele foca no dever, tá? Ele passa a dar importância para elementos morais na sua vida. O que acontece? Esse estágio, ele dá um certo prazer, né? Porque você tem algum prazer em ter o dever cumprido, né? A gente diz, nossa, né? Dever cumprido, aquela sensação, né, de realização. Mas vai dizer Kierkegaard, essa satisfação não é eterna. Tá? Você se sente satisfeito porque cumpriu um determinado dever, mas não significa que isso será perene. Tá? Em algum momento, tendo essa satisfação, você começa a se perguntar qual o sentido da vida. Por que eu realmente existo? Qual a importância, né? Por que eu fiz tudo isso? Né? É uma crise que algumas pessoas passam, né? Em maior ou menor grau, de alguma maneira, quase todo mundo passa. É preciso tudo isso? Eu preciso passar por tudo isso? Preciso trabalhar tanto? Preciso me estressar tanto? Né? São perguntas que a gente começa a se fazer. E a pessoa, né, que consegue superar isso, ela vai para o terceiro estágio, que é então o estágio que ela se encontra com ela mesma, né? Ela realiza esse encontro consigo. E ela então começa a se perguntar, né? Quem sou eu? E ela começa a encontrar sentidos para essa resposta, né? Sentidos para descrever, para entender quem sou eu. Então, veja, para Kierkegaard, todos nós somos seres capazes de entender, de conhecer o mundo, de nos realizarmos perante o mundo. Porém, é preciso, para que eu possa de fato me realizar, saber quem realmente sou, eu preciso atingir esse estágio superior de encontro consigo mesmo, de consciência maior, que é o estágio da religião, né? Do religar, que é o estágio da fé. Tá bom? Algumas perguntas, alguma dúvida sobre o Kierkegaard? Enquanto vocês, se tiver alguém fazendo uma pergunta, escreve, eu vou falar só as principais obras aqui, né? Diário de um Sedutor, que é uma obra quase que uma autobiografia, né? Temor e Tremor, quando ele fala da importância da fé e desses estágios, né? As Obras do Amor, aqui já é um texto mais voltado para a questão da religião, e O Desespero Humano, que é uma das suas obras mais conhecidas e mais profundas, que alguns colocam como sendo a obra precursora do existencialismo moderno, que vai ser uma corrente filosófica do século XX. Tá bom? Ok, então, se ninguém tem dúvidas, eu vou adiante. E aí a gente vai num dos filósofos mais polêmicos, mais interessantes, né? Mais profundos do século XIX, que é Arthur Schopenhauer. Tá? Quem que foi Arthur Schopenhauer? Tá? Schopenhauer, né? Chopin lembra algo bom de fazer na sexta-feira, né? Mas vamos lá.
Quem que é este senhor? Tá? Ele é um dos filósofos mais diretos, tá? Mais ácidos da história. Ele é profundamente crítico do próprio ser humano. Né? Talvez esse seja o grande ponto. Né? Ele é, né, ferrenho com, com esse ser chamado homem. Tá? Eu não diria, Maicon, que ele é fracassado, mas ele é sim muito pessimista, né? Ele é extremamente pessimista. E ele era uma figura é, bastante, bastante cruel, né? Quando falava de ser humano, tá? Ele era um sujeito bastante cruel, assim. Ele considerava o ser humano como um todo, ele considerava o ser humano como um todo digno de pena, tá? Então ele era um sujeito, tá? bem, bem, como é que eu posso dizer? Pessimista, acho que essa é a palavra mesmo, viu? Ele era extremamente pessimista, tá bom? Bom, ele é um crítico de Kant, né? Então Kant fazia a distinção do fenômeno para a coisa em si, enquanto que Schopenhauer vai dizer, ó, por mais maciço e imenso que seja este mundo, sua existência depende em qualquer momento apenas, né, de um fio único e delgadíssimo, que é a consciência em que esse mundo aparece. Então, o mundo, na verdade, ele é. Quando eu falo mundo, eu estou falando de algo aparente à consciência. Compreende? Aquilo que não está aparente à consciência, eu não considero que exista. Não é assim? Se não está evidente para minha consciência, não existe. Isso vai bem ao encontro nesse conceito de pós-verdade que nós temos atualmente. Não sei se vocês já repararam. Né? O que é verdade para as pessoas? É aquilo que corrobora com a minha opinião. Né? Me dá até um nervoso quando as pessoas dizem assim, não, eu defendo a verdade. Mas que verdade tu defende? Né? Aquela que tu concorda, né? Compreende? Porque as pessoas tendem, ainda de maneira muito evidente, muito forte, a defender a sua opinião como sendo verdade. Né? E quando uma pessoa dessa, né, encara uma série de mentiras, ela diz assim: nossa, mas né, é o que eu penso, como é que pode ser mentira? Compreende? Ou quando alguém quer convencer você de alguma coisa, assim, não, mas é verdade. Né? Então, Rafael, é o campo da política, mas tem inúmeros outros campos, né? Desde os relacionamentos pessoais, familiares, tudo isso envolve essa questão de pós-verdade. Então, você tem aí uma série de elementos que justamente estão relacionados, né, ligados à consciência do sujeito. A verdade é algo que existe para o sujeito. Na realidade, não existe verdade. Né? No mundo não existe verdade. As coisas simplesmente existem. Elas não são dados da minha consciência. É a minha consciência que as torna dados dela. Então, é nesse sentido que Schopenhauer envolve um conceito novo, algo novo aí na história, que é a ideia de vontade. O que é a vontade? Você, só parem para pensar um pouquinho. Você já pensou sobre a questão da vontade? Né? Quando você diz, me deu vontade de fazer tal coisa. Da onde vem isso? Da onde vem essa vontade? Já parou para pensar? Da onde surge a tal da vontade? Né? O que é essa tal de vontade? Percebe? Então, a vontade, ela é
algo surgido a partir, né, do inexplicável do homem, né? De algo dentro dele o impulsiona para alguma coisa. A vontade é isso. Nós somos impulsionados por esse ardor, por essa aparente necessidade, né? Porque a vontade cria necessidade, não é assim? Você está com vontade de trocar de carro, aí começa a vir, começa a vir os argumentos racionais para justificar que você tem que trocar de carro. Ai, o ano do meu já está, né, já tá avançado. Ai, a tecnologia do, da central multimídia já não é mais, né, já não atende mais a tecnologia do celular. Ai, ele já tem carro desse porte mais econômico. Ai, preciso comprar um carro que seja mais econômico. Aí tu vai se justificando, né, cara? Tu vai criando argumento para tu trocar de carro. Mas lá atrás, quem impulsiona isso aí é a tal da vontade, que tu não sabe direito o que, que é. Que, que pode ser, como Freud vai apontar mais tarde, como fruto da libido, né? Do inconsciente que te empurra para alguma coisa. Mas a raiz é esse algo indefinido, que você não consegue apontar da onde que veio. Porque nenhum de nós é regido só pela razão, bicho. Não existe isso, né? A gente não é um algoritmo de inteligência artificial. Nós somos seres humanos. E a vontade é essa coisa que me impulsiona a querer, né, algo diferente. Por exemplo, como é que você explica, tá, o seu amor por alguém, a sua paixão por alguém? Compreende? Se eu disser para você, explica para mim por que você é apaixonado por ela. Se tu souber explicar, tu não é apaixonado, tu tem algum outro interesse por trás. Se você disser assim, é porque ela é muito bonita. Mas, cara, beleza é um conceito estéril, né? Que depende, obviamente, ah, de elementos estéticos muito pontuais, né? Mas a vontade é essa estética maior, que não são apenas esses padrões, né? Do dia a dia, do cotidiano. Tem algo aí muito mais profundo, compreende? E é assim, né? É, mesma coisa que eu disser para você assim, porque é lícito, é correto, né? É moralmente aceitável você matar um rato, né? E não matar um coelho, tá? Porque a moral tem padrões estéticos. O rato, tá, é feinho, é considerado imundo, e o coelho é considerado fofinho, bonitinho. Tá entendendo? Então, mesmo a moral, ela é regida por uma vontade estética da qual a gente não consegue mensurar. Compreende? Por que que você mata a barata e não a borboleta? Né? A barata é tão perigosa quanto a borboleta. E se a barata voar, então você corre 3 dias, não é mesmo? Mas por que que você não sai correndo quando vê uma borboleta voando? Você para e olha, ai, que linda aquela borboleta. Né? A moral tem padrões estéticos. Né? A moral tem padrões estéticos. Então você considera imoral, né, destruir uma borboletinha. Mas você considera moralmente aceitável matar a barata. Então, assim, esses conceitos, né, estéticos e essa vontade que está por trás de tudo vai submeter a razão. Compreende? É a razão vai se render à vontade. A razão é serva da vontade.
A razão está aí para trabalhar para a vontade, para dar justificativa daquilo que a vontade determina. Correto? Então é assim também com os amores na vida, é assim com o celular, com o carro, com a casa, tá entendendo? Com a roupa, né? Uai, para que você precisa de tanto sapato? Você só tem 2 pés? Já pararam para pensar nisso? Né? Para que ter, né, 10, 15 par de calçado? Ah, porque eu preciso de um calçado para correr. Nem corre, filho da mãe, quando é fim de semana quer ficar em casa dormindo. Mas ele tem lá um par de tênis para correr, né? Ele tem um par, né? Não vou nem falar dos sapatos femininos, né? Porque aí eu vou me perder na explicação, tá? Mas vamos pegar os masculinos mesmo, porque o homem também é vaidoso, tá? Aí você tem lá um sapato social para sair. É um casamento por ano e olhe lá. Tá entendendo? É. Ah, eu tenho, né, uma sandália para andar na praia. Vai na praia lá no verão e olhar. Então você tem um monte de coisa que, se tu for botar na ponta do lápis, não valia a pena ter. Racionalmente não cabe. Não tem conta que justifique. Mas é a vontade. Né? A vontade faz com que, por exemplo, a indústria do lazer, tá? Dos jogos eletrônicos, seja a única indústria que nos últimos 50 anos não passou por nenhuma crise. Vem crise, vai crise, vem crise do petróleo, vem crise da bolha imobiliária, vem crise. E a indústria do lazer sempre crescendo. Por quê? Porque ninguém compra um jogo porque aquilo é racionalmente razoável. Você compra, por que você compra? Porque me deu vontade? Porque eu quero jogar uma coisa nova, diferente. Mas por quê? Ah, porque eu me agradei. Você não tem justificativa, poxa. É só por pura vontade. Claro que você pode botar essa vontade, né, como uma raiz social, uma raiz de status, né, e por aí vai. Mas mesmo assim fica a pergunta, mas por que você quer ter esse status? Por que você quer fazer dessa forma? Por que tem que ser verde e não azul? Né? É a vontade que está por trás. E a vontade, ela é, né, sintetizando o que Schopenhauer diz, né? O que é o homem para Schopenhauer? É um macaco cego que tem nas costas, né, um macaco manco. E o macaco cego tem que obedecer ao macaco que enxerga, mas que não consegue andar. Tá entendendo? E esses dois macacos são bem burros, né? E um não consegue guiar o outro direito. Esse é o ser humano, tá? Dois macacos selvagens, né? Um tá levando o outro nas costas, e quem tá levando é o cego, e quem tá em cima guiando é o manco. E assim a gente vai, né? Com o macaco querendo ir para o lado, o outro indo para o outro. Né? Infelizmente, nós somos um poço de contradição. E a única coisa que justifica essa contradição é o fato de que a vontade não respeita um elemento racional. A vontade não é coerente. E ela nem precisa ser, e ela nem quer ser. Né? Então, quando alguém te pergunta, mas por que você fez isso? Porque me deu vontade. Porque no fundo é isso. Deu vontade de fazer. O que o Rafael diz aqui? Compramos coisas de que não precisamos com dinheiro que não temos para impressionar pessoas das quais nem gostamos. Verdadeiro. Né? É isso aí. Perfeito, Rafael. Né? Essa é a grande questão. Eu não lembro quem disse essa frase, não sei se foi Pepe Mujica, mas eu lembro que em alguma fala dele, uma vez, ele falou algo parecido com isso. Né?
Bom, enfim. Isso está no Clube da Luta. Me faltou repertório agora. Está no Clube da Luta. Realmente eu não lembro de ter visto esse filme. Fica aí. Sim, eu sei que é um filme, mas eu não lembro de ter visto ele. Mas vai ficar aqui a. Vou botar na minha lista do fim de semana. Já que eu terminei o doutorado, agora eu tô botando em dia as minhas listas de filmes e séries aí. Tá bom? Mas valeu, obrigado pela dica, Rafa. Continuando então, né? Para Schopenhauer, a felicidade ela não existe de forma perene. Deixa eu ir adiante aqui no slide. Né? Ela não existe de forma perene. Existem momentos felizes, momentos alegres, né? A felicidade seria, portanto, algo momentâneo, algo bem pontual. Como é que eu eu suporto o mundo então? Bom, se a vida não pode ser um eterno mar de rosas, eu tenho que aprender a suportar a dor e o sofrimento como elementos fundamentais da minha existência. Não devo fugir do sofrimento, não devo fugir da dor. Ela faz parte da minha existência. Né? Para Schopenhauer, é impossível, é terrível imaginar um mundo onde tudo fosse perfeito. Né? Ele diz, inclusive, num texto, vai estar na questão da prova de vocês. Aliás, estava esquecendo de avisar, semana que vem é prova, tá? Semana que vem a gente fecha o terceiro bimestre. Meu Deus, está acabando o ano já. Tá? Então, semana que vem, marquem esse, semana que vem é prova. Né? Deixa eu botar aqui para a gente não esquecer. Dia 2 de outubro. Semana que vem já é outubro, meu Deus. Avaliação bimestral, tá? Ok? Então, o Schopenhauer diz assim, né? Imagina um mundo pombos, onde os pombos voassem assado já, tá? Onde você não precisasse conquistar a mulher amada, né? Ela já estivesse disponível para você, onde você não precisasse buscar nada, né? Tudo estivesse dado, pronto, perfeito para você. Schopenhauer vai dizer certamente os homens cometeriam suicídio ou buscariam lutas e guerras para travarem, né, batalhas entre si e morrerem logo. Porque se não morressem violentamente, morreriam de tédio. Porque a felicidade é entediante. E é o sofrimento, a busca pela felicidade, que torna a vida palatável, que torna a vida suportável. Então, uma vida feliz não seria suportável. Mas uma vida buscando a felicidade é aceitável. Entenderam a ideia? Né? E aí você vai dizer, professor, mas olha, não está muito errado, né? Eu às vezes penso assim também, que não está tão errado assim o que Schopenhauer diz, porque nos países mais ricos, nos países mais estáveis economicamente, é onde acontecem onde tem os maiores índices de suicídio, tá? Não é verdade? Então, assim, isso justifica o quê? Né? Por que que o índice de suicídio é menor entre os países pobres? Eles estão tão preocupados em sobreviver que eles não discutem a sua existência. Quem tem tempo para discutir a sua existência é porque não tem a falta do básico no cotidiano. Tá? Sei que a gente vai retomar, professor, mas o suicídio tem a ver com depressão, tem a ver com uma doença, tem a ver com isso, com aquilo. Não, tudo bem, gente, não tô negando isso. Mas estou querendo lembrar também que tudo isso está relacionado com a consciência sobre si, sobre a sua existência.
Tá? É, tem um trecho no final do filme Matrix. Todo mundo já viu Matrix uma vez na vida, né? Eu sempre vejo pelo menos 2 vezes por ano e esse ano eu não vi nenhuma ainda. Vou botar na minha lista do final de semana também. O 1, né? Tô falando do 1. Os outros são emendas, assim, para dar bilheteria. Mas o Matrix, né? Clássico, né? É o 1. E no final do filme, mais pro final do filme, quando o Morfeu está sendo entrevistado por um agente Smith, o Smith diz que aquela ali não é a primeira realidade virtual criada, né, para colocar os seres humanos. Outras já haviam sido criadas, né? Mas eles criaram uma com um mundo perfeito, onde tudo seria perfeito. E eles perderam safras inteiras de, de seres humanos, né? Porque o ser humano não sabe lidar, não sabe viver com a felicidade. Já repararam, lembram dessa frase, né, dessa conversa no final do filme? Então, assim, é bem o pensamento, né? Ele reflete bem aqui o pensamento do Schopenhauer mesmo. Tá? Vai bem nessa linha do pensamento de Schopenhauer. Bom, o que alivia a dor do sofrimento, né, da ausência de um sentido para a existência? O que alivia para Schopenhauer? Para Schopenhauer, o que alivia tudo isso é a arte, em especial a música. Em especial a música. Schopenhauer acreditava que a música possuía esse efeito, esse valor fundamental de aliviar a tensão e a dor, né, a dor do sofrimento existencial, a dor da própria existência, a dor da própria realidade, né, nossa da existência. Ok? Gente, dúvida, pergunta, comentário, algo a declarar? Não? Tudo de boa, Rafa? Ok. É isso, gente. Então tá, vamos lá então. Tem um elemento importante no pensamento de Schopenhauer em que ele define que o egoísmo, veja, para ele é muito claro que o egoísmo é diferente de individualismo, né? É diferente do indivíduo, da individualidade. E ele vai dizer o seguinte: olha, o egoísmo ele é a eliminação do indivíduo. Né? O que é um indivíduo? O que é o sujeito que se reconhece como indivíduo? É aquele sujeito que entende que é separado do mundo, que compreende que a sua vontade ela não vai ser satisfeita pelo mundo e que a existência humana pode ser resumida nisso, né? Na minha vontade contínua, progressiva, constante, sendo barrada pela existência do mundo à minha volta. Né? Basicamente, aquilo que a sua mãe em algum momento disse para você, né? Nem tudo que tu quer, tu pode. Sabe como é que é? Né? Não é porque tu quer que a coisa vai acontecer. Né? Volta e meia a gente tem que dizer isso para as crianças. E, de certa forma, eu acredito que os nossos pais, em algum momento, disseram isso para nós. Né? Pelo menos eu ouvi bastante isso. Né? Não é porque tu quer que tu vai poder. Então, assim, o querer não é necessariamente o poder. Né? Há uma distância entre uma coisa e outra. E aí, o que Schopenhauer diz, né? É isso mesmo, bem clássica, Jéssica. Ele diz assim: olha, um indivíduo que não entende
que a sua vontade não é realizada em plenitude, ele deixa de ser indivíduo, ele elimina a sua individualidade em prol do seu egoísmo, né? Porque o que é o egoísta? O egoísta é aquele que quer converter o mundo todo em uma espécie de extensão do seu umbigo. Sabe como é? Então, tudo que está à minha volta tem que trabalhar para mim, para realizar o meu desejo, para que eu possa atingir a felicidade. Tudo à minha volta, né, serve para me realizar. Essa é a ideia, né, esse é o princípio básico do pensamento de um egoísta, né? Todo mundo tem que estar à minha disposição, trabalhando para mim, tentando, né, fazer com que a minha vontade seja satisfeita. Então, um sujeito que não entende que o mundo não está a seu serviço é um egoísta. E vou apontar agora. O egoísta, ele é um sujeito mal criado, para usar um termo também nosso do dia a dia. Ele é um sujeito mal criado, né? Ele foi criado por pais que não souberam mostrar para ele que o mundo não existe para ele, certo? Que o mundo não está a serviço dele, porque foram pais que tentaram satisfazer a todo custo, de toda forma, a vontade do monstrinho que eles criaram, certo? Como é que é? Como é que é, Rafa? Não entendi. Ele pode ser um bilionário desses aí? Ah, sim, claro. Esses ricos que têm tudo. Mas assim, não é só rico, não, Rafa. Tem muito pai de classe média que cria esses monstrinhos assim, sabe? Aquela célebre frase de alguns pais, de algumas mães, que eu sinto até alergia quando eu ouço, né? Ai, eu não tive a oportunidade de ter isso, mas o meu filho vai ter, né? E aí nem pergunta se o filho quer, né? Dá a coisa para o filho sem ele pedir, ou seja, o sujeito não chega nem a ter vontade. Por aí, né? Aí acontece esse tipo de coisa. Mas o sujeito não chega nem a ter desejo, entende? Ele não chega a desejar aquilo, porque o pai vai lá e satisfaz antes daquele desejo ser construído. Então, alguém que não passe pelo processo da negação, né? Pelo processo da privação, não consegue dar valor às coisas. E esse é o grande ponto. A gente está aí com umas gerações que não dão conta de dar valor ao próprio mundo, porque não sente a privação dele, né? Não consegue sentir essa privação. Então não consegue passar pelo processo de ter limite. E quando a gente fala em ter limite, as pessoas, é dizer não para o filho. Não, não é só dizer não. É fazê-lo entender que o mundo não está a serviço dele, né? Que o mundo não é uma extensão do umbigo dele, que o pai e a mãe não são servos dele, né? Essa que é a grande questão, tá? Mas enfim, daí emendando uma reflexão do Schopenhauer para o nosso dia a dia, tá? As principais obras então do Schopenhauer, a quádrupla raiz do princípio da razão suficiente. Eu não vou ler todas elas aqui, tá? Mas aqui você vê que tem várias obras que são sobre estética, né? E o Schopenhauer é muito claro em dizer, a estética é a única área da filosofia que consegue explicar a questão da vontade, tá? Que consegue ir atrás do conceito de vontade. E aí ele vai publicar lá em 1818 O Mundo como Vontade e Representação. No entanto, essa obra ela vai ser revista, e lá mais tarde, né, lá em, em 1859, é que a obra vai estar perfeitamente pronta, né,
quando ele junta os dois volumes, O Mundo como Vontade e Representação, certo? Mas essa obra ele vai, né, indo e voltando, né? Ele vai indo e voltando na sua reflexão sobre o que é de fato a vontade e de como a vontade está relacionada com o campo da estética. Tá bom? Ok? Gente, dúvidas, perguntas? Aqui é a frase do epitáfio dele, tá? Essa frase está posta, né, no epitáfio de Schopenhauer. Tá? Eis-me aqui fatigado ao final da jornada, a fronte macerada mal sustenta os louros, né? Mas ainda vejo com prazer tudo o que fiz, eternamente alheio a tudo que se diz. Certo? Mas ele era um sujeito amargurado com a vida, assim, você percebe pelos escritos dele que ele não suportava e mais, que ele não gostava muito, que ele não curtia muito companhias. É, ok. Dúvidas, perguntas, comentários? Não? Tudo certo? Tudo ok? Show de bola. Gente, meus queridos, o que vai cair na prova da sexta-feira que vem, né? Então, a prova objetiva, como tantas outras que a gente vem fazendo, vai cair racionalismo, empirismo, Kant, Hegel e os dois filósofos que nós vimos hoje, Kierkegaard e Schopenhauer, ok? A prova vai ser no ambiente virtual, vocês já estão acostumados, ok? E aí é só dar uma estudada, ler isso aí, ler aquele texto de Hegel, tá? Que eu vou formular algumas questões objetivas a partir daquele texto, certo? Ah, sim, é possível disponibilizar, sim, Jéssica, com certeza. Já estou fazendo isto, tá? Deixa eu só, deixa eu só fechar ele aqui. Na verdade, até achei que eu já tinha posto, mas agora eu vi que não está. Mas a gente coloca ele rapidinho ali, que fica bem bom. Também a aula de hoje, né? A aula de hoje fica disponível para vocês. É só eu baixar aqui e já coloco lá. Deixa. Eu vi que no disco virtual não está também o do Kant, né? Então eu já vou aproveitar a deixa e já vou colocar as duas juntas. Para quem quiser estudar, eu vou colocar uns outros slides ali também. Se alguém quiser pegar alguma coisa, tem ali de forma resumida. Aí está no disco virtual. Vocês podem acessar direto no disco virtual lá, tá bom? Está carregando lá, ó. Já está disponível no disco virtual. Aí lá no ambiente virtual eu vou inserir em cronogramas os slides de hoje na, na aba de hoje, tá? Eu estou colocando lá, porque se eu não fizer agora, depois eu não lembro. O que você quer dizer com prazo, Marta? Só para eu entender. Tu diz mais de um dia? O que você tá colocando aí? Ah, tá. Quantas horas ou dias? Eu posso colocar, Marta, para vocês fazer sexta e sábado, tá? Será que é o suficiente? Se eu coloco muito dia, aí vai atrasar o fechamento do diário. Mas aí sexta e sábado eu acho que se alguém tiver com dificuldade de internet na sexta, consegue fazer no sábado daí, né?
Tranquilo? Pode ser assim, gente? Ok, então. Bom, então se vocês acessarem lá, hoje é 25, né? Ó, vou dar um ok aqui. Se você acessar o ambiente virtual lá, ó, já tá daí, viu, Jéssica? Né? Já é para estar lá, na aba 8 lá, tá bom? E aí a avaliação vai estar na aba 9 da semana que vem. E se vocês puderem, dê uma olhadinha lá na última aba final lá, que fala sobre a aula extra iluminismo, tá? Que é uma aula gravada, daí é um vídeo que eu fiz editado já, um vídeo um pouquinho melhor, tá bom? Vocês podem assistir lá, tá? Aí eu vou dar uma de youtuber. Dá um joinha lá e se inscreve no canal, tá bom? Não, eu tô brincando, tá? Não precisa se inscrever. Beleza, pessoal? Tá bom? Deus me livre. Um abraço para vocês, gente. É. Um abraço para vocês, um bom final de semana, certo? Com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Um bom final de semana para todos e até semana que vem, então. Semana que vem eu vou estar atendendo aqui no chat caso alguém